Bom dia a todos, estamos aqui com Jorge Mug, o ex-vice-presidente da América Futebol Clube, América Mineiro, claro, na gestão do Danilo Luiz, naquela altura. Bom dia. Bom dia. Jorge, como é que era naquela altura a situação na América Futebol Clube, pelas pessoas jovens? Sim, inicialmente é um prazer falar com você e com as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir. A época do Danilo, ele é das categorias de base, né? Ele passou por todas as etapas e ele chegou para o América já no pré-infantil. O nosso pré-infantil, como quase todas as categorias, é a partir dos 14 anos. Depois ele foi para o infantil, com 15 anos. Depois ele foi para o juvenil, que é 16, 17 anos. E logo ali a gente já percebeu que era um atleta diferenciado. Tecnicamente e fisicamente, principalmente o seu comportamento. Era uma pessoa, sempre foi um atleta tranquilo e envolvido com o grupo e ciente das dificuldades que o América passava naquele momento, tanto financeiramente quanto também a questão de prestígio. Mas foi um prazer trabalhar com ele e ele veio do Tupinambás, que é um time da cidade de Juiz de Fora, de Minas Gerais. E como vocês descobriram este talento? O América nós fizemos um amistoso contra o Tupinambás e dali a gente percebeu que era um jogador, que era um atleta que tinha um futuro. E nós acertamos, e toda a nossa equipe da comissão técnica apurou também as qualidades dele e chegamos à conclusão que era um jogador de futuro e nós deveríamos fazer o investimento. Mas ele em qual posição jogava naquela altura? Ele é normal que as categorias sejam assim, por isso que é categoria de base, é categoria de formação, porque às vezes o atleta ele acha que vai se adaptar melhor numa posição e com o decorrer dos treinamentos, das competições, dos jogos, o próprio treinador e a comissão técnica vai ajustando a posição. Então ele veio inicialmente, salvo engano, para ser volante. E aí nós adaptamos ele como lateral direito. E ele fazia bem essa função, tanto como ala, né, como lateral direito, entrando, sempre afunilando para o meio. Ele tinha muita facilidade de entrar pelo meio de campo. E ele tem uma virtude muito grande, nós estamos falando da parte técnica, que é a bola parada dele. A bola parada dele era perfeita, é perfeita. Mas, por exemplo, vocês queriam falar com os seus pais. Como foi a relação inicialmente para dizer quero vir em BH jogar pela América? Como vocês fizeram? Sim, a relação foi muito boa. Porque a gente entende que os pais, de um modo geral, existe uma preocupação. Porque existem muitos conceitos e não deixa de ser uma criança, né, que está saindo da fase infantil e indo para a adolescência. Então, existe uma preocupação com os pais. E não foi diferente com os pais do Danilo. Mas todas as reuniões eu marcava na sede, né, que é o fórum que se discutia todas as situações de atleta, e a gente colocou para eles muita segurança, tranquilidade, porque o América, além da parte do futebol em si, existe uma preocupação na formação de um atleta, não somente de um jogador de futebol. Então, para se formar um atleta, a gente tem que investir também na parte educacional e cultural. Então, Danilo, como os outros atletas, estudava à noite. Então, eles entenderam que o Danilo, como eu sempre coloquei para todos os jogadores, atletas e comissão técnica, tem que estudar. Porque não adianta tentar sonhar, que é o sonho de todos os meninos, e principalmente dos pais, achar que o atleta vai virar um jogador profissional e não vira, depois ele nem estudou e nem trabalhou.
então aí passa a ter uma dificuldade na sua vida futura. Então eu sempre me preservei e o América preserva isso até hoje com relação a fazer um atleta e não somente um jogador. E ele sempre foi uma pessoa bem educada desde criança? Extremamente. Sempre foi um atleta de grupo, um atleta que sempre obediente, disciplinado, sempre acatava todas as sugestões. Até você falando nisso, né, e só para ilustrar, o Danilo, eu cheguei a montar uma biblioteca dentro do centro de treinamento. Eu doei alguns livros, outros amigos também. E o Danilo, eu sempre falei, gente, vocês têm que adquirir o hábito de leitura, porque vai ser importante na concentração e vai ser importante nas viagens, vai ser importante em vários aspectos. Então tem que ter cultura, tem que ter hábito de leitura. E o Danilo, eu vi uma entrevista recente dele, talvez uns 3 meses, ele falando que ele lê 2, 3 livros por mês. Então fiquei muito feliz, porque além dele ter evoluído muito e chegado à seleção profissional brasileira para disputar uma Copa do Mundo, eu percebo que ele foi também, ele está usufruindo e desfrutando da parte educacional, cultural, intelectual. Mas na sua visão, Jorge, esses tipos de conexões que não são só ligadas ao futebol, né? São ligadas a muitos campos da cultura. Podem ajudar também nas performances e na inteligência emotiva do jogador? Não tenha dúvida. Está tão claro que a gente percebe que vários jogadores profissionais, vários, uns aqui no próprio Brasil ainda jogando aqui, como jogadores que foram para o exterior, as dificuldades que eles têm em lidar como cidadão, na parte social. Tem muitas dificuldades de comportamento, porque o futebol, para quem tem uma projeção muito rápida, ele sai de uma zona de uma dependência financeira ou de uma situação socioeconômica baixa, e de repente ele sobe muito o patamar financeiro, econômico, e isso mexe muito com o atleta. Tá. Então eu acredito, todos os atletas, existe uma bolha, eles vivem dentro de uma bolha, eles não conseguem navegar fora dessa bolha do futebol. E você acha que, por exemplo, a vida de Danilo antes de BH em Bicas pode ter ajudado ele a gostar das coisas simples também, dos relacionamentos humanos? Sim, eu acredito, embora todo o mérito é dele e dos pais dele, mas porque tem a índole. O Danilo já é uma índole diferenciada, é uma índole mais tranquila. Ele me ouviu bastante, ele sempre tinha propostas de outros clubes. Eu falei, Danilo, espera que vai chegar o momento certo, confia em mim. Inclusive tem uma passagem que o pai dele, na sede, que é o fórum que a gente discutia sobre a situação do futuro do Danilo, junto aos pais dele, o pai dele falou, enquanto você, eu, Jorge, estiver no América, o Danilo fica. Depois, se você sair ou coisa semelhante, aí a gente pensa. Mas confio muito em você, eu fiquei muito lisonjeado com isso, porque é difícil a gente ter uma relação honesta e transparente, não só com o atleta em formação, mas principalmente com os pais do atleta, que fiquem seguros, porque muitas informações que chegam oferecendo contratos melhores, viagens, ir para o exterior, existem promessas, e alguns atletas, infelizmente, acreditam em determinados empresários e se dão mal. Eu conheço vários. E o Danilo soube esperar o momento certo. Então teve uma sinergia muito boa entre você, Danilo e a sua família naquela altura. E o América também. E a América também. Eu representando a América. Muito bacana, foi muito boa. Mas quando vocês falavam pessoalmente muitas vezes, né? Sim, quando era necessário. Quando eu via, às vezes, o Danilo um pouco triste, às vezes abatido, às vezes impaciente, que isso é normal de qualquer atleta.
né? Precisava de um upgrade, tudo, aí eu ligava para os pais e pedia para eles virem até a Belo Horizonte, e a gente sempre teve uma conversa sadia, interessante, conversas honestas e transparentes. Os pais deles são pessoas muito simples, mas muito receptíveis, tanto o pai quanto a mãe. Você, como você teve já esta visão a longo termo, como você, de maneira preditiva, podia saber que o momento do Danilo também na Europa podia acontecer devagar, com as justas etapas? Pelo comportamento dele dentro e fora de campo. E pela a tranquilidade que os pais passavam sobre a minha pessoa, talvez, né, de aguardar o momento certo. Então, talvez foi feita uma sinergia, houve uma empatia de todos. A gente foi a fazer entrevistas, né, pelos torcedores da América, num jogo contra a Fluminense, falando sobretudo de uma temática, que a América é considerada uma família, basicamente, pelas crianças e pelos adolescentes. Isso é no DNA do clube para você? Sim, eu não tenho dúvida disso. Isso aí é uma coisa, se cada clube brasileiro tem o seu DNA, uns falam que é de raça, outros falam que é de bola, outros falam que é de investimento em jogadores mais experientes, eu não tenho dúvida que o América, a saída do América financeiramente, em todos os aspectos, é pela base. É categorias de base do América, a sua formação, que é o DNA. A torcida do América também, ela se afiniza muito e torce demais que os jogadores oriundos das categorias de base, que eles virem um jogador, um atleta profissional. Existe uma energia muito boa. Quanto você ficou na América, Jorge? Eu fiquei de 2005 a 2010. Aconteceu neste período? Na sua Durante a gestão, nós tivemos várias dificuldades, né? Porque o América, naquele momento, estava passando por realmente dificuldades financeiras, oriundas de muitos acertos, de muito compassivo trabalhista e fiscal, muito alto. Então, houve muita dificuldade financeira, que hoje eu fico muito feliz de ver que o América está em outro patamar, que já foi saneado praticamente toda a sua parte financeira. Hoje está se dando ao luxo no sentido da simplicidade, não luxo no sentido da vaidade, de aguardar uma SAF que seja um investidor que realmente vai entender o que o América pretende chegar, qual que é o planejamento que o América tem e valorizar as categorias de base. Ainda hoje você é torcedor do América? Tá claro, claro. Isso aí é eterno, meus filhos, né? Então, desde o meu avô, dos meus pais e agora a minha geração que eu passei para os meus filhos, e eu pretendo que eles passem para os netos que ainda eu não tenho. Né? Que bom. E voltando a falar do Danilo, né? O Danilo é muito ativo a nível social também, como na ONG, né? A ONG do interior de Bicas pelas crianças. Você já sabia disso? Sim, eu já li algumas matérias referente a isso. Eu acho até que deveria, né, ser mais divulgado, porque todas as ONGs são sérias, eu tenho certeza que esse trabalho que vocês estão fazendo, principalmente o Danilo envolvido com isso, eles têm que ser mais, como se diz, mais divulgado, porque é uma ação que o Brasil precisa. São essas ONGs que são instituições que vai nos ajudar a encontrar outros Danilos, mesmo que não seja um jogador de futebol, mas que passa a ser um atleta, dando uma condição, uma percepção de outras modalidades esportivas, como também o principal, que é esporte. O país não vai chegar a lugar nenhum sem educação. A educação é fundamental para qualquer nação. Então, é uma visão muito antiga, mas moderna do esporte, né? Sim. O esporte como nas Olimpíadas, né? O esporte como família, como cultura, com divisa e inclusão. Sim, inclusão social totalmente. Tanto que no governo Lula, no seu primeiro mandato,
através da relação que eu tive com o ministro dos Esportes, Orlando Silva, que foi o ministro dos Esportes, nós conseguimos a lei do projeto de incentivo ao esporte, porque foi comprovado, tudo dentro dos seus documentos exigidos do governo, que o América, como eu acredito que a maioria dos clubes é brasileiro, 95% são jogadores oriundos das periferias. Então, esse projeto que no governo Lula foi criado no seu primeiro mandato, através do ministro Orlando Silva, foi bastante interessante porque nos ajudou também. Eu estava esquecendo desse fato. Ajudou muito nós, num momento difícil, o projeto ajudou a gente a alavancar as categorias de base. A categoria de base é do América. E você, uma pergunta, tem presente na sua mente, né? Que o Danilo jogou também na Espanha, no Real e no Manchester City, na Inglaterra. E agora é o capitão da Juventus, quando não joga o Leonardo Bonucci, embora ele não tenha mais presenças, né, no clube de outros jogadores. É uma coisa bastante excepcional neste clube da Juventus. E, como você pensa que foi o inserimento do Danilo nos outros países que não sejam a Itália, e como é que agora ele ficou capitão da Juventus? O futebol, a liderança do atleta vai se manifestando gradualmente. Ou seja, ela anda do lado não só do seu comportamento, da sua formação, mas também com a sua experiência dentro e fora de campo. Então, eu fico muito feliz de saber e ver que o Danilo hoje é o capitão da Juventus. Porque para ser um capitão da grandeza do time do Juventus, com certeza o funil é mais estreito, ou seja, ele tem as suas virtudes, suas qualidades, sua competência e o seu equilíbrio para chegar a tal função que é ser o capitão. E também na seleção ele teve uma posição boa no último Mundial. Sim, foi titular em todos os jogos, né? E a gente via que dentro de campo ele se manifestava, ele participava de todas as decisões dentro de campo, dentro do próprio jogo. Tá. Que os próprios jogadores têm que se interagir, porque você tem um comando técnico, um comando tático, mas a parte técnica e as decisões são feitas dentro de campo. Então essa liderança, ela vem junto. Ele tem que, qualquer atleta tem que estar se integrado para a coisa evoluir. É muito inteligente. E disciplinado, é cumpridor. Tudo que o treinador passa, eu percebo que ele tenta cumprir. Qualquer treinador fala disso. Exatamente. Porque ele tem uma posição que pode ser muito útil, né? Pode jogar em muitas posições no campo, porque ele percebe já onde vai o jogo e como muda o equilíbrio. Ele tem um senso muito grande de posicionamento. Isso. Ele se posiciona muito bem, tanto jogando mais de lateral direito ou, dependendo do esquema tático, ele pode ser um ala, ele pode jogar de volante, segundo volante, pelo menos na minha percepção. E acredito que até na lateral esquerda, do lado esquerdo, ele pode também suprir, porque ele tem facilidade, que ele é ambidestro. Ele chegou para o América, ele era destro e desenvolveu ao longo da sua história e dos seus jogos, da sua experiência. Eu vejo que ele hoje tem muita facilidade para a perna esquerda. Então ele é ambidestro. E isso hoje no futebol é raro. É verdade. Naquela posição não é muito comum, né? E para você, qual é que é a diferença básica entre o futebol do Sul-América e da Europa? Hoje existe até uma polêmica sobre isso, né? A gente vê que o próprio Tite, que foi o último treinador, eu não vou aqui me posicionar e fazer colocações a nível de interesses econômicos da CBF. Isso aí eu deixo segundo plano. Nós estamos falando da parte tática, técnica, de um atleta de futebol, de uma convocação à seleção brasileira. Então, por exemplo, o Tite, que foi o último treinador, como outros que passaram, tenta buscar jogadores que estão fora do Brasil, porque acredita que na Copa do Mundo os oponentes maiores e mais difíceis são as seleções europeias.
Então, já busca o jogador que já tem essa experiência lá fora. Que eu acho um erro. Eu acho um erro. Eu acho que se os jogadores lá fora, se eles estiverem num momento bom, e se estiver dentro de vários padrões, naquele momento psicológico, mental, físico e técnico, justifica. Fora isso, eu acho que no Brasil tem jogadores que no momento também, mais ligado ao futebol sul-americano, ele também tem todas as condições de disputar uma Copa do Mundo. Então eu vejo que os treinadores acabam fazendo essa opção devido à sua pergunta inicial, que foi qual que é a diferença do futebol sul-americano com o futebol europeu. Se nós pegarmos, a gente percebe que o futebol europeu ele é mais conjunto, ele é mais coletivo. E o futebol sul-americano desponta com um pouco mais de facilidade a parte técnica individual. Então, se nós tivermos um treinador que perceba isso e valoriza tanto o coletivo quanto a parte técnica, eu acho que a gente vai chegar aonde nós saímos, estamos com dificuldade de ganhar novamente um título. Por outro lado, só para finalizar a sua pergunta, eu vejo também que o futebol brasileiro ele tem um defeito gravíssimo. Os juízes, os árbitros, tanto o juiz que está apitando a partida, como seus auxiliares, os bandeirinhas, e como até o quarto árbitro, apitar no Brasil está ficando quase que impossível. Porque no Brasil, os atletas brasileiros não aceitam qualquer marcação. Mesmo eles sabendo que eles cometeram faltas, eles fazem cinema, eles gritam, eles dificultam o trabalho dos treinadores. Isso é um fato. E tem treinadores que, às vezes, pelo apelo do torcedor e da mídia, entram nesse esquema de aceitar esse tipo de jogo. Então torna-se um cai-cai. O jogador brasileiro encosta nele, ele cai no chão, grita, esperneia, e depois você vê que não teve nada. Na Europa, não, o jogo segue. Essa é a grande diferença do futebol sul-americano, e especificamente o Brasil, que eu conheço mais, em relação ao futebol europeu. Os árbitros apitou, acabou, vai ter que acatar. Hoje eles estão discutindo até o VAR. O VAR ele dá o posicionamento a discussões, até as comissões técnicas também. Então isso, o jogador brasileiro, quando chega para disputar a Copa do Mundo e vai para a Europa, ou vai para um país asiático, seja para onde for, e vai enfrentar essas seleções, ele quer que os árbitros apitem no modelo que é brasileiro. Então é aquele joguinho que não anda. Aí o jogo lá, faltinhas correm, aí começa as dificuldades de criar as tabelas, de criar as jogadas ensaiadas, não saem. Porque fica esperando muitas faltas. Ou seja, aqui valoriza muito a bola parada. Tá. Acho que tinha que valorizar o que os europeus avaliam, a bola correndo. Pois é. E também falando da equipe da América, né, do juvenil, vocês ganharam muito naquela altura. Sim. Quantos torneios? Eu não posso assim, lembrar assim, de cabeça, assim, tudo, mas nós ganhamos todas as categorias. Na época eu era responsável pelo Dentinho, as categorias Dentinho, Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim, Pré-Infantil, Infantil, Juvenil e Juniores, que na época tinham juniores que eram 3 anos. Agora, por causa da Taça São Paulo e pela necessidade dos jogadores evoluir muito rápido, então hoje criaram a Sub-20 e os juniores foram praticamente com 18 anos. Então nós ganhamos vários torneios e campeonatos internos. Mineiro nós ganhamos praticamente todos. Nós somos bicampeões de júnior, picolento, juvenil, infantil. A gente ganhou bastante. E fizemos algumas viagens no exterior. Pela Sub-17 nós somos campeão na Dinamarca. Nós somos campeão com a Sub-18 da Holanda, com o Roder na final. Nós somos campeão na Suíça. E fomos vice-campeão no Irã, em Ramadã. Lá nós ficamos em segundo colocado.
Isso tudo foi na minha época, da minha gestão, com todas as dificuldades. E hoje também, muitos clubes da Europa olham para os jovens da América. Sim. Nós tivemos até uma parceria com o Feyenoord. O Feyenoord da De Rotterdam. Holanda. E Pois o é. Rotterdam também. E para trabalhar no futebol, então, não precisa só ter um bom pé, mas precisa muita cabeça, muitas competências muito heterogêneas. Não é só um esporte. Sim, o muita futebol, no meu ponto de vista, você, como dirigente, você está falando como dirigente, você tem que ter uma visão gestora, você tem que Holística. ter uma gestão, você tem que ter o lado humanista, porque você pega crianças, como eu já disse antes, que vem, a maioria vem da periferia, sem muitas oportunidades, sem educação, porque os pais trabalham, então a gente já sabe todas as dificuldades que o país, o Brasil tem. Não vou ficar aqui mencionando, mas então o gestor ele tem que ter uma visão, do meu ponto de vista, transparente, respeitosa, disciplinada, ser um educador e ter uma visão também de campo, avaliar o trabalho das comissões técnicas, que é fundamental no processo de um atleta das categorias de base evoluir. Não ficar olhando o seu umbigo, ele tem que olhar o clube, porque às vezes é comum que o treinador das categorias de base, por ele querer ter uma ascensão profissional, ele pensa em ganhar títulos das categorias, porque aí ele acredita que ele vai ser mais bem visto. A mídia vai dar alguma menção a isso e a diretoria pode oportunizar. Então, com isso, pensa muito no crescimento próprio, em detrimento de pensar na responsabilidade, na formação de um atleta. Jorge, muito obrigado. Estamos aqui no Mercado Central, no seu lugar, aqui no Jorge Americano, desde 1989. Obrigado por esta entrevista e te pergunto somente uma última coisa. Quer dizer uma mensagem pelo Danilo que se olha este vídeo? Sim. Claro, é um prazer, né, falar do Danilo. Fico muito feliz de saber que ele conseguiu os seus sonhos e que ele está já conseguindo cada vez mais galgar o seu espaço, que já é uma realidade. Torço muito por ele, pelos pais dele, pela família toda dele e desejo, como sempre, que ele tenha mais sucesso, saúde e sorte. Obrigado, Jorge. Aliás, um grande abraço para ele. Um grande abraço a todos.